Carta aos Colossenses. Colossenses 1. Da parte de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e do irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão na cidade de Colossos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, pois soubemos da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que mostram por todos os crentes. Quando ouviram pela primeira vez a mensagem da verdade, o Evangelho, ouviram falar da esperança que ela oferece. Por isso, a fé e o amor que têm baseiam-se naquilo que esperam e que vos está reservado no céu. O Evangelho que receberam está a dar fruto e a crescer em todo o mundo, como aconteceu entre vós, a partir do dia em que ouviram falar da graça de Deus e a conheceram de verdade. Tudo isso aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro e fiel colaborador no serviço de Cristo entre vós. Foi ele que me falou do vosso amor inspirado pelo Espírito de Deus. Por tal motivo, nunca mais deixámos de orar por vós desde o dia em que soubemos tudo isso. Pedimos a Deus que vos dê o pleno conhecimento da sua vontade, concedendo-vos toda a sabedoria e entendimento que vem do seu Espírito. Desse modo, poderão viver segundo a vontade do Senhor e fazer o que lhe agrada, praticando sempre o bem e crescendo no conhecimento de Deus. Pedimos ao nosso Deus que vos torne firmes e constantes pelo seu poder glorioso, para que possam suportar tudo com paciência e alegria. Agradeçam a Deus Pai, que vos tornou dignos de tomar parte na herança reservada ao seu povo no reino da luz. Livrou-nos do domínio da escuridão e fez-nos passar para o reino do seu Filho querido. O Filho alcançou-nos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, nascido do Pai antes da criação do mundo. Foi por ele que Deus criou tudo o que existe no céu e na terra, o que se vê e o que não se vê, as forças espirituais, os domínios, as autoridades e os poderes. Foi por ele e para ele que Deus criou tudo. Já existia antes de tudo e é ele que dá consistência a tudo o que existe. Ele é a cabeça do corpo que é a Igreja. Ele é a origem, é o primeiro dos ressuscitados, de modo que tem o primeiro lugar em tudo. Porque Deus achou por bem estar totalmente presente no seu Filho e também, por meio dele, reconciliar consigo mesmo tudo o que existe na terra e no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, estavam longe de Deus e eram seus inimigos no vosso íntimo por causa do mal que praticavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho, Deus reconciliou-vos consigo mesmo para vos colocar na sua presença santos, dignos e sem culpa. Mas é preciso que se mantenham firmes e bem fundamentados na fé e não se afastem da esperança que receberam quando ouviram o Evangelho, essa boa nova que tem sido anunciada a toda a gente deste mundo e da qual eu, Paulo, me tornei pregador. Sinto-me contente pelo que agora sofro por vós, pois o que eu sofro no meu corpo pela Igreja, que é o corpo de Cristo, completa os sofrimentos que Cristo padeceu por ela. Deus chamou-me para servir a Igreja. Encarregou-me dessa tarefa para o vosso bem ao alcançar-vos com a mensagem de Deus. Esta mensagem é o plano secreto que Deus guardou nos séculos passados, mas que agora deu a conhecer aos seus santos. E deu-lhes também a conhecer a imensa riqueza desse plano para todos os povos. E o plano de Deus é que Cristo habite em vós, dando-vos a esperança da glória divina. Anunciamos Cristo a toda a gente, aconselhando e ensinando com toda a sabedoria, de maneira que se tornem perfeitos em união com Cristo. É para esse fim que eu trabalho e luto com todas as forças que o poder de Cristo me concede. Colossenses 2. Pois quero que saibam bem quanto me esforço a vosso favor e a favor dos crentes de Laodiceia,
e de tantos outros que não me conhecem pessoalmente. Trabalho para que eles tenham ânimo no coração e para que sejam unidos em amor e ricos na confiança que resulta do entendimento espiritual. Assim conhecerão o plano de Deus. Esse plano é Cristo, em quem estão escondidas todas as riquezas da sabedoria e do entendimento. Digo-vos isto para que ninguém vos engane com palavras eloquentes. Porque, embora eu esteja ausente no corpo, estou convosco em espírito. E alegra-me saber que vivem em boa ordem e que a vossa fé em Cristo está firme. Por isso, assim como aceitaram o Senhor Jesus Cristo, do mesmo modo deverão viver unidos a Ele, bem arraigados e edificados na vossa união com Ele, estabelecidos na vossa fé, como vos ensinaram, e cheios de gratidão a Deus. Tenham cuidado para que ninguém vos prenda com teorias e argumentos de falsa sabedoria, baseados em tradições humanas ou nos princípios deste mundo, e não nos ensinamentos de Cristo. Porque Deus está totalmente presente em Cristo, de forma corporal, e Ele tornou-vos completos naquele que é a cabeça de todos os poderes e autoridades. Em união com Ele, foram circuncidados, não com a circuncisão que se faz no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, que consiste na libertação das fraquezas humanas. Ao serem batizados, foram sepultados com Cristo e ressuscitaram com Ele pela vossa fé no poder de Deus que o ressuscitou. Quando estavam ainda incircuncisos e mortos nos vossos pecados, Deus deu-vos vida juntamente com Cristo, perdoando-nos todos os pecados. Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas, a qual nos condenava segundo a exigência da lei. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz e venceu as autoridades e os poderes. Humilhou-os publicamente e levou-os prisioneiros em sinal de triunfo por meio de Cristo. Portanto, que ninguém vos critique pelo que comem ou bebem, ou por causa dos dias de festa, dos dias de lua nova ou dos sábados. Tudo isto não passa de uma sombra do que há de vir. A realidade é Cristo. Não se deixem enganar por pessoas iludidas por uma humildade falsa e com a adoração dos anjos. Essas pessoas gostam de discutir visões e enchem-se de orgulho com o seu pensamento corrupto. Não estão unidas a Cristo, que faz desenvolver todo o corpo, articulando-o nas suas diferentes partes e fazendo-o crescer conforme o desenvolvimento determinado por Deus. Quando morreram com Cristo, morreram para os princípios deste mundo. Por que é que vivem como se ainda pertencessem ao mundo? Por que é que estão a prestar atenção a proibições como não toques nisto, não comas disso, não pegues naquilo? Tais proibições referem-se a coisas que desaparecem com o uso e não passam de preceitos e doutrinas dos homens. Essas coisas têm aparência de sabedoria porque se apresentam com um certo aspecto religioso, humildade e tratamento austero do corpo. Mas isso não tem nenhum valor na luta contra a inclinação corrupta. Colossenses 3. Portanto, já que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do céu, onde Cristo ocupa o lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do céu e não nas da terra. Porque já morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo é a vossa vida e quando Ele aparecer, também vão participar com Ele na sua glória. Por isso, façam morrer tudo o que pertence a este mundo. A imoralidade sexual, a devassidão, as paixões desordenadas, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é uma espécie de idolatria. Essas coisas provocam o castigo de Deus sobre os que lhe desobedecem. A vossa conduta era assim antigamente, quando viviam para essas coisas. Mas agora deverão libertar-se de tudo isso, das atitudes de ira e de irritação, da malícia, da blasfémia e das más palavras que possam sair da vossa boca.
não mintam uns aos outros, porque já são pessoas diferentes do que eram e deixaram-se dos velhos comportamentos. Foram renovados de acordo com a imagem do próprio Deus e criados por Ele para o conhecerem. Assim, não se voltará a pôr mais a questão de ser ou não ser judeu, de estar circuncidado ou não, de ser ou não civilizado, estrangeiro, escravo ou livre, pois Cristo é tudo e está em todos. Uma vez que são o povo santo de Deus, escolhido e amado por Ele, a vossa conduta deve ser marcada por compaixão, bondade, humildade, modéstia e paciência. Ajudem-se uns aos outros, e se alguém tiver alguma razão de queixa contra outro, deve perdoar-lhe. Assim como o Senhor vos perdoou, também se devem perdoar uns aos outros. Acima de tudo, tenham amor uns pelos outros, pois é isso que nos une perfeitamente. Reine nos vossos corações a paz de Cristo, para a qual Deus vos chamou para formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo viva nos vossos corações com toda a sua riqueza. Procurem instruir-se e animar-se uns aos outros com muita sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos inspirados, louvando a Deus de todo o coração. Tudo o que disserem ou fizerem, seja em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus Pai. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como convém a quem crê no Senhor. Maridos, amem as vossas mulheres e não se irritem com elas. Filhos, obedeçam em tudo aos vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, não irritem os vossos filhos, para eles não ficarem desanimados. Escravos, obedeçam em tudo aos vossos senhores aqui na terra, não apenas quando eles vos estão a vigiar e só para lhes agradar, mas com um coração sincero e temente a Deus. O que fizerem, façam-no de todo o coração, como se estivessem a servir o Senhor e não os homens. Lembrem-se de que a recompensa vem do Senhor, que vos fará ter parte na sua herança. É a Cristo, o verdadeiro Senhor, que estão a servir. Mas o que pratica o mal receberá a paga. Não há exceção para ninguém. Colossenses 4. Senhores, procedam com justiça e honestidade para com os vossos escravos. Lembrem-se de que também vocês têm um Senhor no céu. Mantenham-se firmes na oração e não se cansem de dar graças a Deus. Orem também por mim, para que o Senhor me dê uma boa oportunidade para pregar a sua mensagem e transmitir o plano que se realiza em Cristo. É por isso que eu estou preso. Orem para que eu o dê a conhecer como é a minha obrigação. Procedam com prudência em relação aos que não são crentes e aproveitem bem as oportunidades. Que a vossa conversação seja sempre agradável e com interesse, sabendo dar a resposta exata a cada um. O nosso querido irmão Tíquico, que tem sido um colaborador fiel e que tem servido o Senhor comigo, vos dará todas as notícias a meu respeito. Mandei-o ir ter convosco para vos dizer como tenho passado e para vos levar algum conforto. Vai com ele o nosso querido e fiel irmão Onésimo, que é um dos vossos. Eles contarão tudo o que se passa aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda-vos cumprimentos, assim como Marcos, primo de Barnabé. A respeito de Marcos, já receberam instruções. Se ele vos visitar, recebam-no bem. Também Jesus, a quem chamam justo, vos manda cumprimentos. Dos crentes vindos do judaísmo, estes são os únicos que trabalham comigo para o reino de Deus e têm-me encorajado muito. Recebam ainda saudades de Epáfras, que é um dos vossos e que está ao serviço de Cristo Jesus. Ele tem-se preocupado muito convosco nas suas orações, para que estejam firmes e cumpram com perfeição a vontade de Deus. Sou testemunha de quanto Epáfras se preocupa convosco e com os que estão nas cidades de Laodiceia e Hierápolis. Lucas, o nosso querido médico, e Demas também se recomendam. Deem cumprimentos aos irmãos de Laodiceia, bem como a Ninfa e à igreja que se reúne em casa dela.
depois de lerem esta carta, enviem-na à igreja de Laodiceia para lá ser lida também. E procurem que a carta enviada aos de Laodiceia seja lida no vosso meio também. E digam isto a Arquipo: procura cumprir bem a tarefa que o Senhor te deu. Esta saudação é da minha própria mão. Saudações de mim, Paulo. Não se esqueçam de que estou preso. Que a graça de Deus esteja convosco.